Olá, psicóloga, psicólogo, você que tem acompanhado aqui a construção, do método integrado, já saiba, o livro já está sendo avaliado para publicação, então fica aí de olho que nos próximos meses, com certeza, a gente terá surpresa. E eu já queria compartilhar aqui no início, antes até de começar a aula de hoje, que a gente está aprofundando ali nos fundamentos do método integrado, que eu tenho, dado continuidade nas pesquisas, e é bom que você entenda que a integração de métodos, ela já vem sendo uma tendência no mundo inteiro, dentro das pesquisas, dentro das universidades. Essa questão de manter uma monoabordagem, psicanálise, TCC, existencial, cada uma no seu canto, já vem sendo superado. Se quiser, pode procurar aí, Integrated Methods, dentro das plataformas, você já vai ver que tem alguns avanços. Só que existe um ponto que é importante eu deixar muito claro para você. Aqui, comigo, está sendo o único espaço onde você realmente vê um método integrado com uma superação daquilo, junta daqui, junta dali, faz um junta-junta e sai algo, e sai resultados, que já são resultados melhores do que as monoabordagens. Mas aqui é que está tendo algo que realmente integra tudo, então espero que você esteja acompanhando para que a gente possa elevar o nível da psicologia, tanto aqui no Brasil quanto no mundo inteiro. Pode esperar que se você estiver junto, pode ter certeza que a gente vai dar passos muito além do que talvez você possa imaginar hoje. Então hoje, dando continuidade às nossas conversas sobre o método integrado, falamos sobre a autopoiese e os fundamentos, no nosso último encontro. Se você não viu, então volte no vídeo anterior, você vai ver eu explicando melhor sobre isso, essa construção que o sujeito faz de si mesmo. Então quer dizer, eu tenho que estar de olho como o sujeito está se desenvolvendo e não resolvendo o problema deles no entorno, da pessoa no entorno. Então, a psicoterapia tem essa limitação ou essa vantagem. A gente olha para o sujeito. Só que, quando eu vou intervir em algo. Eu não estou intervindo no sujeito como um todo, em todos os aspectos da personalidade dele. Por isso, a necessidade de integrar métodos, para quê? Para que eu possa ver o sujeito em suas diversas características, mas cada uma desses componentes da estrutura e da organização desse sujeito, dessa personalidade, ela exige do psicólogo uma intervenção muito precisa para aquilo. Então hoje a gente vai entender melhor como que é a estrutura e a organização do ser humano ali na personalidade, para você saber, olha, então na hora que a pessoa está com determinado tipo de sofrimento, eu tenho que saber utilizar determinado tipo de abordagem, que é isso que eu vou trazer aqui também. Como que em cada componente da personalidade você intervém. Então vamos ver os 4 níveis da personalidade, aqui da abordagem do método integrado, e como que cada uma das intervenções vai se adequar melhor a cada momento. Combinado? Então vamos lá. Primeira coisa então, a forma que eu dividi essa personalidade, utilizando aí os textos já consagrados, então não estou inventando esses níveis de personalidade, mas simplesmente organizando eles de tal forma que é possível compreender as diversas facetas da personalidade do ser humano, certo? Então a primeira eu denominei como a consciência cognitiva. Por quê? Esse nível ele está ligado com as relações sociais da pessoa, diretamente ligado a elas. É claro que eu posso falar, não, mas aquilo vai interferir, o inconsciente vai interferir na racionalidade, na relação social da pessoa? Vai, com certeza. Qualquer coisa que se mude no sistema vai mudar o sistema como um todo. Mas vamos lá, a gente precisa entender que existe uma estrutura e que essa estrutura existe uma dinâmica dentro dela que permite sair uma personalidade. Então, a primeira é essa consciência cognitiva, que vai estar ligado às habilidades sociais que a pessoa tem com os outros. Então, por exemplo, eu sou um psicólogo, eu tenho uma determinada habilidade de escutar as pessoas, eu tenho uma determinada habilidade de me comunicar bem com as pessoas mais claramente. Então, isso me dá um aspecto professoral também. O fato de eu ser professor, o fato de eu estar em contato com muitas pessoas, me faz me comunicar cada vez melhor.
E aí, na hora que eu estou ali me comunicando, me faz refletir melhor sobre como eu devo agir. Então, é a hora que você entra no jogo social, né, com uma racionalidade. Isso, por outro lado, numa pessoa que está adoecida, ela pode ter medo da sociedade, se achar muito incapaz, achar que as pessoas não a valorizam, não a amam. E aí, então, ela está lidando com, vamos dizer assim, esse mundo externo. Então, eu faço, meus problemas estão como eu vejo o mundo e como eu atuo no mundo. Então, vão estar relacionadas com isso. As intervenções, então, nesse momento, precisam estar ligadas com essa relação com o externo. Então, vamos pensar em intervenções como ativação comportamental, registro de pensamento disfuncional, porque enquanto eu ajo no mundo, vai dizer o quê? Como eu estou enxergando o mundo, como eu entendo a minha interação com as outras pessoas, com o trabalho. Então, eu tenho esse primeiro nível que eu sempre gosto de dizer assim, é superficial porque ele lida com a minha superfície, essa superfície que entra em contato com o mundo, que eu tenho que manter um acoplamento estrutural com ele, eu tenho que manter um diálogo, uma negociação constante com esse mundo. Então, se esse lado dessa minha personalidade está doente, eu vou ter muita dificuldade de ter interação com o mundo, eu vou me achar cada vez pior, eu vou me fechar cada vez mais, eu vou começar a cair em depressão, ter crise de ansiedade, por aí vai. E quanto melhor eu vou melhorando essa minha relação com o mundo, desde que seja aí meu ponto de adoecimento, eu consigo ter mais autoestima, eu consigo me sentir melhor para fazer as coisas, eu vou aprendendo novas habilidades. Então, é um processo de aprender novas habilidades e se rever como você atua no mundo. Então, aí a gente está lidando com o nível de consciência cognitiva. Agora, vamos para um segundo ponto. O segundo ponto, ele já vai dizer das questões mais existenciais. Então, ele é o que eu chamei de consciência autorreflexiva. É aquela referência que eu tenho de quem eu acho que eu sou. Né? Eu acho que eu sou, porque eu não estou falando que cada um desses aspectos é só uma parte da personalidade. Então, a minha consciência autorreflexiva, aquilo que eu chamo de eu, no caso aqui, aquilo que eu chamo de Luiz Guilherme, aquilo que talvez você chame de Cecília, aquilo que talvez você chame de Mateus, ou seja lá qual for o nome que você teve ou que escolheu ter para a sua vida, né? Aquilo que você se considera é essa consciência autorreflexiva. Então ela não está lidando com assim, quem eu sou no mundo, mas quem eu acho que eu sou? Como que eu me sinto? Para que eu estou aqui? Eu vou pensar qual que é o sentido da minha vida? O que eu busco, né, no meu dia a dia? Então não está já no, vamos dizer assim, não está no meu diálogo direto com o mundo, mas está naquilo que eu penso que eu gostaria de fazer, que eu gostaria de propor para o mundo, ou que eu gostaria de alcançar no mundo, aquilo que são os meus desejos, aquilo que são, talvez para alguns, vamos chamar de propósito, o sentido dado para a vida, né? Para alguns o sentido tem algum destino, para outros o sentido é uma criação, é uma experimentação diária, é uma criação de si mesmo, que eu acho que a gente vai caminhando muito para esse lado. Então, nesse ponto, a gente precisa fazer questionamentos muito existenciais sobre a finitude das coisas, sobre a minha responsabilidade, autorresponsabilidade, a minha liberdade para fazer escolhas o tempo todo, as angústias, uma ansiedade não patológica, como dita anteriormente, mas uma ansiedade inerente à própria existência humana. Então, as minhas intervenções vão estar muito mais focadas em ver meus padrões, como que eu tenho lidado com as coisas, qual sentido eu tenho dado para cada situação, né? Então eu preciso aí, nesse segundo nível, entender que na hora que eu estou pensando sobre mim, eu não posso mais estar culpando as outras pessoas pelo que eu sou, mas eu tenho que pensar o que eu faço com o que tem feito de mim. Essa frase do Sartre é fantástica, né? É um lema que você vai me escutar falando muitas vezes, porque no fundo é isso que a gente precisa buscar, certo? E aí a gente vai passar agora para um terceiro nível que eu acho que talvez dentro das psicoterapias seja o mais famoso, que é o do inconsciente pessoal, né? Por quê?
O inconsciente pessoal é aquela parte que ela é constituída a partir das minhas experiências, mas ela não está disponível para a minha consciência o tempo todo. São aquelas coisas que a gente vai experimentando e aí a gente pode colocar como traumas, a gente pode colocar como complexos afetivos, a gente pode colocar como pensamentos automáticos ou as crenças nucleares que foram sendo desenvolvidas. Então, todos esses conceitos que vão sendo utilizados nas diversas psicoterapias, eu preciso entender que eles são a construção a partir das minhas experiências, a partir das minhas vivências, mas que não estão disponíveis para a minha consciência, para essa consciência autorreflexiva o tempo todo. Né? Às vezes é até aquilo que a consciência autorreflexiva quer negar. Só que esse inconsciente pessoal, assim como o próximo inconsciente coletivo, essas camadas inconscientes, elas não são estáticas, como Jung sempre traz para a gente. Elas não estão ali paradas esperando apenas a gente dar um oi ou ativá-las, como alguns gostam de falar. Não, são partes da nossa personalidade que tem uma experiência, uma vivência muito própria. Né? Então, são outros eus que carregamos dentro de nós. Não só esse eu que eu acho que eu sou, mas os outros eus que são. Então, nesse nível pessoal, são as outras características da minha personalidade. É legal que a gente vai começar a entender que aquela personalidade inteira, aquela finalmente eu encontrei meu eu, olha, a gente vai precisar superar isso um tanto. Porque em cada momento a gente está vivendo um eu diferente. Seja porque no nível, né, da consciência cognitiva eu estou lidando com a sociedade em determinado papel, que vai me exigir agir, pensar de alguma maneira específica, assim como em alguns momentos o meu inconsciente vai querer expor para mim e falar assim, olha, você precisa prestar atenção em outros aspectos da sua personalidade que você está deixando de lado. Né? Então aí são algumas reviravoltas que a gente vai precisando. E aí essas intervenções, elas precisam ser de tal maneira que eu abra espaço para que esse inconsciente ele possa dizer, ele possa falar. E aí nada melhor do que análise e interpretação dos sonhos, ou quando a gente deixa numa associação livre a pessoa ir dizendo e ela cometer seus atos falhos, né? O inconsciente tenta se impor na linguagem da pessoa, fazendo com que ela tenha que deparar consigo mesmo e ressignificar algumas questões próprias que ele sempre considerou, talvez, né? Por exemplo, lidar com as questões da própria sexualidade, lidar com as questões sobre o papel que está exercendo na sociedade, se é aquilo que quer mesmo, porque eu posso estar agindo super bem no nível da consciência cognitiva, mas lá dentro do meu inconsciente eu sei que eu estou me agredindo, né? Então eu vou ter parafraseando Rogers, assim, eu tenho uma incoerência interna, eu posso ter uma coerência externa e ter uma incoerência interna que eu estou me agredindo na hora que eu tento simplesmente ser uma coisa que a sociedade demanda de mim, apesar de eu saber fazer isso muito bem. Né? Então pode ser que algumas determinadas intervenções para fora mexam em outros aspectos dentro. E aí eu tenho que dar abertura para esse inconsciente dizer dele. Certo? E agora a gente chega num quarto nível, que é o do inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo, ele, em certa medida, ele faz com que ele carrega consigo toda a base para a gente se reconhecer enquanto ser humano. Então, se eu me vejo como ser humano, você se vê como ser humano, é porque em algum ponto a gente tem aspectos de personalidades que são semelhantes. Então, a gente se desenvolve como seres humanos. Né? Pontos positivos, pontos negativos, ambições, medos. Né? Então, quando a gente pega, por exemplo, os arquétipos que o Jung vai falando, vamos pegar alguns de herói, de sombra, de persona, de ânima, de self, de feminino, masculino, seja o que for, são apenas estruturas básicas
que a partir da nossa experiência elas vão sendo desenvolvidas, mas a gente nasce com essas estruturas. Assim como quando a gente busca lá na TCC, você vai pegar ali o terapia do esquema, tudo, a gente tem esquemas básicos que a gente consegue enquadrar em determinados parâmetros. Por exemplo, eu posso pensar que todas as pessoas têm no mínimo 6 crenças nucleares. 3 positivas, 3 negativas. Valor, desvalor, amor e desamor, capacidade e incapacidade, né? Então, eu tenho essas 3 possibilidades. Se você preferir pegar a tradução mais exata, mas que eu acho que pra gente perde um pouco sentido, amparo e desamparo, né? Assim como eu posso pegar terapia do esquema também, com seus vários esquemas ali. O esquema é o que? É uma base que as pessoas podem, que você consegue entender os padrões da humanidade, como aquilo vai se desenvolvendo, né? Então, tem esse aspecto. O outro é a capacidade desse inconsciente coletivo de regular a personalidade. E ele vai fazer isso de 2 formas, né? Ou com uma função compensatória, assim como todo organismo ele funciona a partir de funções compensatórias. Então, quando nós somos perturbados, seja por um ambiente externo, seja internamente, aquilo que eu já expliquei no último vídeo, da autopoiese psicológica, esse sistema ele precisa ser reorganizado de alguma forma, e alguém tem que regir essa reorganização, vai ser esse inconsciente coletivo. Agora, a partir, né, dessa função compensatória. Agora, a outra forma é o próprio inconsciente coletivo, ele querer perturbar o sistema como um todo. A gente, na psicoterapia, a gente vai perceber isso muito quando a gente está atendendo uma criança, ela se torna adolescente, quando ela passa da adolescência para a vida adulta, e um que eu acho muito fantástico é quando ela passa ali dos 35, 40 anos, que toda a perspectiva que a pessoa tem de mundo altera. Então ela não está mais querendo se adaptar ao mundo, ela está querendo trazer para o mundo aquilo que ela está disposta a criar. Ela está disposta a criar a própria personalidade, criar o próprio mundo, né? Então, isso vira uma imposição do próprio inconsciente coletivo que a gente chama de função transcendente. Eu quero sair do nível inconsciente, quero que transcenda para a consciência, alterando assim. Então, eu faço quase que uma ponte direta, né, entre o nível lá da consciência autorreflexiva e da consciência cognitiva com o inconsciente coletivo. Eu falo assim, muda isso aí, muda o jogo, né? E aí todo o sistema acaba se alterando. E aí vamos lá para sonhos, imaginação ativa, qualquer forma de expressão. Às vezes a pessoa tem a pintura, caixa de areia, a gente tem outras formas disso, né? E aí é onde o autorreflexivo fala, pô, isso aqui mudou, agora eu tenho que assumir a responsabilidade de quem eu sou. Porque na hora que eu junto, porque o que determina a personalidade, vamos lá sempre lembrar, não é cada um desses componentes da estrutura, né? Ali eu estou colocando uma lupa, eu estou dividindo o sistema para que eu possa intervir da melhor forma, mas a partir do momento que nós, psicólogos, fazemos essa intervenção, o sistema como um todo ele vai se alterar. E aí quando esse sistema se altera, a pessoa tem que falar, olha, isso tudo me pertence, toda essa transformação me pertence, então tem que assumir a responsabilidade de quem eu sou no mundo. Então, eu falei das estruturas, mas você viu como que eu fui jogando com, olha, tal vai comunicar com tal, o nível, né, da consciência cognitiva vai comunicar com a autorreflexiva, o inconsciente pessoal vai querer se impor à autorreflexiva, ou vai querer se impor à cognitiva, a mesma coisa o inconsciente coletivo, mas na hora que a consciência autorreflexiva, ela enxerga e dialoga com esse inconsciente coletivo, por exemplo, a partir de uma imaginação ativa, o próprio inconsciente coletivo, as imagens vão se alterando, a posição dele diante da personalidade se altera, alterando o sistema como um todo. A gente, né, um grande exemplo é o livro vermelho do Jung, que é todo um exercício, né, dessa consciência autorreflexiva, dialogando com esse inconsciente coletivo, né, e também, em algumas medidas, pessoal, e como que as imagens vão se refazendo ali. Então, toda esse diálogo forma uma personalidade, forma você, forma o seu paciente, naquele momento, que é essa dinâmica que é a organização. Então, eu posso mudar um ponto,
sem mudar a pessoa como um todo. Porque ela continua tendo uma organização enquanto ser humano. Só que ela, o Gabriel Pensador, ele teve um disco, né? Isso aí, década de 90, que falava assim: seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Que é isso a vida inteira. A gente se reconhece como a mesma pessoa, né, que nasceu. Em geral, boa parte das pessoas, né? Não vou falar que todas. Boa parte das pessoas se reconhecem como sendo a mesma pessoa, a mesma história, mas não, ao mesmo tempo não é a mesma pessoa, não age no mundo da mesma forma, não pensa da mesma forma, mas não deixou de ser quem era. Porque caso perdesse essa organização, teria deixado de ser humano, perderia esse acoplamento estrutural e aí, né, deixaria de existir. Então, o que a gente viu hoje é como eu tenho 4 níveis de personalidade, que são os componentes da estrutura da personalidade, mas que eu só posso chamar de personalidade a partir do diálogo que eles fazem entre si e que cada um desse componente exige uma determinada maneira de intervenção. Então, durante o processo terapêutico, você vai perceber que a demanda da pessoa vai se alterando e exigindo de você abordagens, né, intervenções diferentes. Mas que a gente, com calma, a gente consegue organizar, criar uma metodologia, né, o método integrado é exatamente isso, uma metodologia para intervir em cada uma dessas fases. Espero que esteja gostando, então compartilhe com as pessoas, inscreva-se aqui no canal para que você possa, né, ativar o sininho e ter aí todos os vídeos que a gente tem lançado todas as semanas e se tornar um psicólogo cada vez melhor, cada vez mais inteirado, cada vez mais dentro do que a ciência nacional e internacionalmente tem exigido. E não só a ciência, né? Os nossos pacientes merecem que a gente saiba integrar tudo que a gente aprendeu. Tá certo? Então, beijão. Te espero na semana que vem. Tchau, tchau.